Olá a todos, estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje queremos dar continuidade ao nosso projeto Confissões Luteranas para hoje. E o tema deste vídeo é o seguinte: anticatólico ou anti-escriturístico? E nós iremos estudar os artigos 21 a 24 da Confissão de Augsburgo. Vamos juntos? Para iniciarmos este estudo, eu vou trazer a seguinte questão que irá nortear todo esse nosso estudo e que tentarei responder com vocês ao final deste vídeo. E a pergunta é a seguinte: devemos nos opor ao catolicismo romano e nos opor a tudo que cheira a catolicismo? Essa é a questão. Devemos nos opor ao catolicismo romano e nos opor a tudo que cheira, que parece e que tem qualquer relação com o catolicismo romano? Sim ou não? Vamos tentar responder esta questão ao final, mas antes vamos passar pelos 4 artigos que serão alvos de nosso estudo. Primeiro, o artigo 21 da Confissão de Augsburgo, que fala a respeito do culto aos santos. Vou trazer, como tenho feito, alguns destaques textuais e depois um destaque para refletirmos, para pensarmos mais em questões práticas do nosso tempo. Muito bem. Neste artigo está escrito, dentre outras coisas, o seguinte: devemos nos lembrar dos santos para fortalecer a nossa fé. Olhem só que interessante. Você que não é católico romano, que é evangélico, que é luterano, possivelmente não tenha se atido a este artigo de que é útil, é salutar e é algo até possível de fazermos. Pegarmos grandes nomes do cristianismo na história, estudarmos a vida dessas pessoas e sim nos lembrarmos da vida dessas pessoas. Não é interessante? Mas, na sequência deste artigo, nós vamos ler que, entretanto, não há como provar pela Escritura que se deve invocar os santos. Ou seja, os santos existem, a vida dos santos, ela pode ser estudada, ela pode até mesmo ser utilizada como modelo, mas nós não devemos prestar culto aos santos, nós não devemos invocar os santos, pois, como diz o texto, há um só reconciliador e mediador entre Deus e a humanidade. E quem é? Você já sabe, é Cristo Jesus. Agora, trazendo essa questão deste artigo do culto aos santos mais para a nossa realidade atual. É preciso reconhecermos sim que a adoração a santos, a invocação a santos, não é algo que a Bíblia ela vai aprovar. Por outro lado, esse não é o único problema. O problema não é apenas recorrer à invocação de santos, mas também a amuletos de todo tipo. E é curioso como em muitas igrejas de uma linha mais evangélica, há críticas contundentes contra a adoração a santos, mas se utiliza muitas vezes de amuletos da sorte, amuletos que vão trazer algo que aquele membro que utilizar, ele vai poder ter uma proteção maior e vai ter uma relação melhor com Deus, né? Então, a gente tem que ficar de antenas ligadas com relação a estes aspectos. Quer dizer, muitas vezes pessoas, líderes, pastores, criticam veementemente
adoração aos santos na Igreja Católica Romana, mas, por outro lado, adotam práticas muito semelhantes e que também não são escriturísticas. Certo? Vamos então para o próximo artigo, o artigo 22, que vai falar a respeito das duas espécies do sacramento. Você sabe que na Igreja Católica Romana até hoje, na distribuição da Eucaristia, os membros não recebem os dois elementos, eles recebem apenas a hóstia, eles recebem apenas o corpo de Cristo, né, no entendimento católico romano. Enquanto que, por exemplo, na Igreja Luterana, em outras igrejas protestantes, se recebe dois elementos, né? Para os luteranos, inclusive, são 4 elementos que se recebe simultaneamente, o corpo e o sangue de Cristo em como e sob o pão e o vinho. Mas o ponto não é aqui a gente distinguir os conceitos acerca da Santa Ceia. O ponto aqui é que a Bíblia diz que é dada entre nós 2 espécies do sacramento, mas que em algum momento a Igreja Católica Romana deixou esta prática de lado. E aí, inclusive, no artigo 22 da Confissão de Augsburgo, nós lemos que não há como saber quando ou por quem foi introduzido esse costume de receber uma só espécie. Mas é claramente um costume que não tem base bíblica. E essa é a questão que eu quero trazer para refletirmos com relação à atualidade aqui neste artigo. Qual a base para a criação de uma doutrina? Por que nós iremos seguir uma doutrina em uma denominação religiosa, em uma igreja? Porque é uma doutrina que faz sentido? Porque é uma doutrina racional? Porque é uma doutrina que sempre foi utilizada pela igreja? Porque ela está presente em concílio número tal? Ou porque ela está presente nas Sagradas Escrituras? É óbvio que você já sabe qual é a resposta. As confissões luteranas, a Confissão de Augsburgo, sempre estará amparada nas Sagradas Escrituras. E se nós estamos amparados nas Sagradas Escrituras, se nós cremos que a palavra das Escrituras é a palavra de Deus, nós não temos dúvidas de que estamos seguindo uma doutrina que é de Deus, não é uma doutrina humana. Agora, se nós estamos seguindo doutrinas que não são escriturísticas, como nós podemos ter essa certeza? Fica a dica. Não é um problema exclusivo da Igreja Católica Romana, mais uma vez. É um problema de muitas denominações e qualquer denominação pode incorrer neste erro, incluindo a nossa. Precisamos tomar muito cuidado quando algo está sendo proposto, se isso realmente vem das Escrituras Sagradas. Se não vem, melhor que não seja adotado. Seguindo então para o próximo artigo, o artigo 23, um dos mais polêmicos, que vai falar do matrimônio dos sacerdotes. Dentre outras coisas, no texto, eu estou assim pincelando apenas os destaques principais, porque estes artigos têm textos mais longos. E diz lá, a Escritura atesta claramente, e aí percebam qual é o amparo dos luteranos, dos cristãos confessionais que redigiram a Confissão de Augsburgo. A Escritura atesta claramente que o estado matrimonial foi instituído. Instituído por quem? Por seres humanos? Não. Instituído pelo Senhor Deus. Um segundo destaque aqui vai dizer que antigamente era costume na igreja cristã que os sacerdotes e diáconos tinham uma esposa. E por isso está escrito lá em 1 Timóteo 3,2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. E o Papa, inclusive, daquele tempo, não só proibiu aos sacerdotes o casamento futuro, mas também rompeu o casamento daqueles que já estavam nesse estado há muito tempo.
E aí eu fui fazer uma rápida pesquisa e descobri que o Papa que instituiu o celibato na Igreja Católica Romana foi o Papa Inocêncio II, no século XII. Perceba, alguns séculos antes da Reforma, ele instituiu o celibato e fez com que os sacerdotes que eram casados abandonassem suas famílias. Imaginem só que coisa terrível. E aí nós podemos recriminar, obviamente, essa atitude deste Papa. Nós não concordamos com a postura católica romana, mas óbvio, se nós não somos católicos romanos e eles querem adotar tal prática, é uma questão deles e que deve ser respeitada. Por outro lado, isso não tem base bíblica, e esse é o nosso ponto. Pois a Bíblia diz claramente que o bispo deve ser esposo de uma só mulher, que o sacerdote deve ter uma esposa, deve ter filhos. E o grande equívoco aqui está, claro que existem razões políticas, existem razões econômicas, muitas vezes as pessoas vão lançar mão destas razões como uma única explicação para a adoção do celibato na Igreja Católica Romana, e muitos vão dizer claramente que a Igreja fez isso para que ela pudesse ficar com tudo aquilo que era dos sacerdotes, que não houvesse herdeiros para os sacerdotes, e assim a Igreja Católica fez a sua vida, fez o seu lucro, fez todas as suas, digamos assim, os seus bens, levantou os seus bens e hoje é uma instituição poderosíssima, já foi até mais no passado, mas continua sendo. Essa é uma explicação. Mas uma outra explicação, que o Papa Inocêncio II, que os religiosos, que os padres, que os sacerdotes adotaram e seguem até hoje é que se faz isso, se faz votos como o voto do celibato para se consagrar mais a Deus, para servir melhor a Deus. Essa é uma premissa que nós não concordamos. Por isso a questão que eu trago para a atualidade, para os dias de hoje, é a seguinte, e aí nós não estamos apenas falando da Igreja Católica Romana. Como nós podemos nos consagrar a Deus? Como podemos nos consagrar melhor a Deus? Como você acha? Será que é servindo mais única e exclusivamente à Igreja que pertencemos? É claro que é um privilégio, é uma dádiva, é uma honra servirmos a congregação que estamos inseridos. É claro que eu, como pastor, incentivo que isso aconteça e eu também procuro me empenhar em meu trabalho congregacional. Agora, de maneira nenhuma, em hipótese alguma, essa deve ser vista como a única forma de se consagrar mais e melhor a Deus. Porque muitas vezes as pessoas, no intuito de fazerem isso, acabam sendo muito exclusivistas, acabam servindo apenas irmãos e irmãs na fé, acabam servindo apenas a instituições e não a pessoas. E a verdade é que Cristo veio ao mundo não para servir instituições, Cristo veio ao mundo para se entregar, e Ele se entregou por mim e por vocês e por toda a humanidade. Do mesmo modo, nós devemos viver não única e exclusivamente para instituições, para denominações, mas para as pessoas que são alvos do amor de Deus. Você quer se consagrar mais e melhor a Deus? Sirva a sociedade, sirva a sua comunidade, vá a asilos, doe sangue, ajude na preservação do meio ambiente, vá a orfanato, se possível adote uma criança, ajude os animais, enfim, há inúmeras formas de servir a Deus, servindo ao próximo e não única e exclusivamente a uma instituição, a uma denominação. Infelizmente, essa ideia, que é uma ideia medieval, continua muitas vezes percorrendo as igrejas, e não somente a Igreja Católica Romana. E aí chegamos no último artigo de hoje, que é interessante ainda antes de ir para o próximo artigo, afirmar que lá
na Confissão de Augsburgo, no artigo 23, ainda sobre o matrimônio dos sacerdotes, está escrito que até o Papa Pio II, que viveu um pouquinho antes de Lutero, ele via razões muito mais elevadas, muito maiores e muito mais importantes para que o matrimônio ele fosse liberado para os sacerdotes do que ele fosse proibido. Interessante, né? E esse debate na Igreja Católica Romana foi um debate que durou séculos. Inocêncio II instaurou o celibato, mas ainda no início do século XVI, século XVII, havia muitos sacerdotes que tinham filhos, que tinham esposas, mas era daquela forma, meio camuflado, meio escondido. E isso trouxe muitos problemas, inclusive sociais. Agora sim, passando para o último artigo de hoje, que é o artigo 24, que tem como título da missa. E aqui trazemos alguns destaques textuais. A missa foi usada de diversas maneiras. E na verdade ela foi mal usada de diversas maneiras. E vemos lá que uma dessas formas equivocadas era ver a missa como um sacrifício pelos vivos e pelos mortos. Qual que é o problema da missa ser vista como um sacrifício por vivos e mortos? Primeiro que não dá para fazer nada em favor de mortos, já começa daí, isso já é um problema, né? E um segundo, ver a missa como um novo sacrifício. Isso também é uma visão equivocada. A Escritura mostra em muitas passagens que não há um outro sacrifício pelo pecado original e por outros pecados, senão única e exclusivamente a morte de Cristo. Em segundo lugar, São Paulo ensina que somos considerados justos diante de Deus pela fé, não por obras, não por missas. E, em terceiro lugar, por meio dele, na nossa fé, é que nós somos despertados e as consciências são consoladas. É por meio da fé e não por obras. Então, o ponto aí da missa, e que acredito que podemos trazer essa questão, este questionamento para os dias atuais, é o seguinte: para qual intuito ou com qual propósito nos reunimos na igreja? O que você acha? Qual é o propósito de nos reunirmos na igreja? Será que nos reunirmos na igreja, estarmos em um culto, adorarmos a Deus e ali nós estamos realizando uma obra ao Senhor que vai ser colocada num caderninho e assim nós poderemos estar com mais pontos, e aí quem mais vai para a igreja mais pontos terá, e aí a gente tem uma estrelinha na testa e assim estamos muito bem diante de Deus? Ora, nós participamos de cultos, nós nos reunimos para ouvir a palavra, para receber o sacramento, para termos a comunhão com o corpo e sangue de Cristo, para termos a comunhão com os irmãos e irmãs na fé, para sermos edificados na fé, recebermos o fortalecimento na fé. Na verdade, participamos dos cultos muito mais como receptadores, como ouvintes, como alguém que está recebendo, do que alguém que está dando, ofertando e fazendo. É claro que é uma via de mão dupla, é claro que nós também adoramos a Deus, é claro que nós também depositamos as nossas ofertas, mas nós recebemos muito mais do que damos, do que entregamos. Portanto, nos reunimos na igreja porque somos pecadores, nos reunimos na igreja porque precisamos da palavra, nos reunimos na igreja porque temos fome e sede de Cristo. E por isso, a missa, o culto, melhor dizendo, não pode ser visto como uma obra. É, na verdade, um presente, é uma dádiva, é uma bênção que recebemos do nosso Senhor. Diante destes 4 artigos, e perceba que eu não peguei eles à toa, são artigos claramente que cutucam doutrinas nitidamente católico-romanas, do culto aos santos, das 2 espécies do sacramento, do matrimônio dos sacerdotes e da missa, eu trago, então,
a pergunta inicial, a pergunta norteadora deste nosso vídeo. Devemos nos opor ao catolicismo romano e nos opor a tudo que cheira a catolicismo? É esse o ponto dos reformadores? É esse o ponto das confissões luteranas? Num primeiro olhar, diante de tantas críticas a práticas nitidamente católico-romanas, parece que sim. Mas eu vou dizer a vocês que não. Não é esse o ponto. E infelizmente foi esse o ponto de muitos cristãos que surgiram depois da Reforma. Esse nunca foi o ponto de Lutero. Esse nunca foi o ponto dos principais líderes reformadores luteranos. Nós devemos nos opor a tudo que é anti-escriturístico. O culto aos santos é anti-escriturístico? É. Então nós nos opomos a ele, né? A negação da espécie de um sacramento é anti-escriturístico? É. Então nós nos opomos a essa doutrina. O celibato clerical é anti-escriturístico? É. Então nós não adotamos o celibato clerical. A missa e a visão de como a missa ela é uma obra, ela é feita para mortos, ela é um novo sacrifício, é anti-escriturística? É. E é por isso que nós somos contrários a essa visão proveniente do catolicismo romano. Não por ser simplesmente católico romano, mas porque é anti-escriturístico. E é esse o nosso ponto. Nós temos e devemos respeitar todas as religiões e também a Igreja Católica Romana. Nós não devemos sair por aí numa cruzada, querendo tacar fogo em tudo que é católico romano. O nosso ponto é se algo é escriturístico ou não. Por isso o título deste vídeo, anticatólico ou anti-escriturístico? Não devemos ser anticatólicos, mas sim nos opormos a tudo que é anti-escriturístico. Eu espero que este vídeo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, o projeto Confissões Luteranas para hoje. Curta, comente, compartilhe e até o nosso próximo vídeo.